Bom, está previsível. Seria, já falamos isso aqui uma vez no WW, seria injusto dizer que o governo que começa hoje não disse o que vai fazer. Disse sim. Em que sentido? Estado indutor, economia, digamos, consumo popular como principal fator de crescimento, política industrial voltada para a proteção dos setores. Há uma frase ali muito, digamos, contundente, na qual ele diz: não faz sentido importar aeronave, não faz sentido importar satélite, não faz sentido importar microprocessador, não faz sentido importar plataforma de petróleo. Só faz sentido, por analogia, fazer aqui como? No discurso, o Lula coloca um plano de governo que é idêntico ao que ele tinha em 2003. Portanto, previsível. Previsível, era o plano de política industrial, de desenvolvimento, de toda uma política desenvolvimentista que, enfim, não deu certo lá atrás. Eu não vejo maneiras com um rombo fiscal ainda maior, uma situação ainda mais complicada que dê certo agora. Essa medida específica da desoneração dos combustíveis, ela é uma medida muito complicada, porque, assim, primeiro ela vai na contramão do que ele mesmo disse na COP. Da transição energética, você subsidia o combustível fóssil, especificamente a gasolina, você subsidia o rico, porque o pobre anda de ônibus. Politicamente era muito simples você jogar essa conta para Jair Bolsonaro, porque foi ele que fez essa medida com um apelo eleitoral na véspera da eleição. Então era simplesmente o Lula deixar expirar e lavar as mãos. Agora ele ganha, entre aspas, um prazo de 90 dias que não vai resolver. Então, 60, perdão. Que não vai resolver. Daqui a 60 dias, o que ele vai fazer? Vai prorrogar de novo ou vai deixar o preço subir? E aí, tentando apurar o que está em discussão, o que está em discussão? Algo ainda pior, que é você mexer na política de preços da Petrobras e, para fazer isso, mexer na lei das estatais. Então, está em discussão, dentro do governo, a edição de uma outra medida provisória para fazer mudanças na lei das estatais. Porque, para mexer na política de preços da Petrobras, tem que alterar 2 pontos da lei das estatais. Primeiro, na lei das estatais está escrito que as empresas que pertencem ao Estado têm que seguir regras de mercado. E aí não é o que a Petrobras faria se ela fizer um mix de preços, do preço internacional com preço local, como esse governo vem defendendo. E você tem que mexer também na indicação de políticos, porque os técnicos que estão lá hoje não vão aprovar esse tipo de medida. Então, assim, o Congresso, a Câmara aprovou isso, o Senado segurou e isso voltou para a discussão dentro do governo. E está havendo uma divisão dentro do governo, William. Você tem, de um lado, o que está se chamando de ala política e que eu questionei aqui de qual é a legitimidade que eles têm por não ter esse tipo de cargo e de mando dentro do governo, que é a Gleisi, o Mercadante, etc. E você tem o outro lado, o Haddad, que assumiu com esse buraco de 200 bilhões que ele precisa cobrir de alguma forma, que montou uma equipe técnica embaixo dele, que tem uma certa respeitabilidade e que vai precisar se unir com figuras como Geraldo Alckmin, Simone Tebet e Marina Silva, se quiser ter alguma sobrevivência dentro do governo. Você partiu de um ponto específico muito relevante e foi para o abrangente. Eu vou voltar um pouco para o específico, passar a palavra para o Caio lá em Brasília. Caio, quando a Raquel se refere eu usei a palavra, tá, Raquel, desculpa, eu que falei o primário da política, que acaba se sobrepondo ao que poderiam ser, digamos, decisões do ponto de vista técnico, ABC, mas a política acaba impondo. É para isso que nós estamos indo, Caio? Para uma mexida na lei das estatais que volta ao tempo anterior no qual, por exemplo, a Petrobras eram loteadas entre partidos? William, esse debate ele surgiu depois do segundo turno, acho que ainda em dezembro, novembro, dezembro, e foi rapidamente abortado depois de uma forte reação. A gente falou bastante disso aqui, uma reação do mercado, uma reação de players políticos ligados aí aos setores produtivos que pediram freio. E mesmo dentro do governo, que na época era um governo de transição, também não tinha muita clareza se era melhor ou se era pior. Tanto que, na operação política de flexibilização e alteração da lei das estatais na Câmara dos Deputados, né, patrocinada ali por aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, no dia seguinte,
né? O Rodrigo Pacheco estava preparado para pautar esse assunto e houve a reação e eles disseram, o PT saiu a curso ali para dizer que não tinha, que havia sido algo só do Arthur Lira. Não sinto que haja um consenso sobre esse assunto dentro do governo, o que não significa que isso poderá ocorrer, porque de fato, e volto àquela premissa, uma das premissas que a gente vai ter que ter daqui em diante para tratar desse governo. É um governo que chega com metade do eleitor ao seu lado e metade contra. E essa régua da popularidade, a pesquisa de popularidade, medidas que podem impactar e desfavorecer a popularidade do presidente serão muito consideradas. Não é que serão pouco consideradas, elas estarão como um eixo central de decisões importantes do governo, a tal da popularidade, porque daqui a 4 anos tem eleição de novo, daqui a 2 anos tem eleição para prefeito. E essa frente ampla formada, o Lula vai tentar manter uma coesão baseado muito nesse cenário de terra arrasada. Bom, me parece que as principais forças políticas representadas no Congresso, todas elas convergem em transformar a Petrobras num instrumento dos seus interesses. E eu não estou falando de corrupção, hein? Mas ela é um possível desdobramento quando se tiram as amarras, né? Quando se volta àquela estaca zero anterior ao Petrolão, com maior ingerência política, que foi justamente aquilo que a lei das estatais aprovada no governo Temer tentou coibir. E você ainda tem um governo que está querendo reverter privatizações, então que tem uma tendência ao inchaço da máquina pública. De novo, perdoe, eu interrompi você. Só apenas complementando o que você está dizendo. E fala hoje no discurso em novamente reconsiderar elementos da legislação trabalhista. Exatamente. Então a gente vê um retrocesso nesse sentido, né, que pode dar margem ao velho aparelhamento político do Estado. Quando a gente fala de afrouxamento da lei das estatais, não é só para emplacar o Aloysio Mercadante e o Jean Paul Prat no BNDES na Petrobras, mas isso pode afrouxar ali a questão das estatais para centenas delas, em nível federal, em nível estadual também, e tudo isso voltar a ser uma grande farra sem a gestão técnica que é muito cobrada. Outra coisa que eu queria apontar é que não é porque o Lula está prorrogando o corte de impostos que ele é um liberal, obviamente, mas nem sequer o Bolsonaro, por ter feito isso de uma maneira eleitoreira, é um liberal. O dever de casa, mais profundo, mais trabalhoso, nenhum dos dois faz, que é corte de privilégios, que é reforma administrativa, que é repensar os gastos públicos, a sua prioridade, tudo isso dá muito mais trabalho. Então, você vê um presidente que posa de liberal, mas tem um histórico estatista e corporativista, fazendo uma medida eleitoreira em cima da hora e tentando, no contraste com um governo mais desenvolvimentista, posar ainda de defensor das contenções dos gastos públicos. E o Lula, para não perder popularidade, prorrogando essa ideia. Mas você vê a contradição, né? Porque a Simone Tebet aceita o Ministério do Planejamento com essa promessa de que ela vai fazer o tal do Spending Review, que ela vai olhar todos os gastos públicos, avaliar os programas, ver aonde está sendo os ralos de dinheiro, que isso vem junto com uma reforma tributária, que ela e o Haddad tocariam esse novo arcabouço fiscal a 4 mãos. Só que na prática, o que está acontecendo é a PEC, né, que trouxe um aumento fiscal enorme, agora essa desoneração. Tá difícil conciliar o que eles mostram em teoria com o que vem acontecendo na prática. Para terminar rapidamente a manchete para cada um de vocês, Lula deu uma lição hoje para nós exata do que ele quer ou ainda há muitos pontos de interrogação, Caio? Não, tem pontos de interrogação, mas para mim hoje, William, bem rapidamente, o que me chamou muita atenção é o que eu senti nas falas, tanto do Lula quanto do ministro da Justiça, Flávio Dino, de que não irão contemporizar judicialmente contra a gestão que ficou para trás, contra Bolsonaro, contra sua família, contra seus aliados. O Flávio Dino deu uma declaração agora, no começo da noite, ali numa entrevista, dizendo que inquéritos serão concluídos, outros inquéritos serão abertos, seja por ação, seja por omissão. Então, havia-se uma expectativa de que houvesse um processo de pacificação, mas eu não penso que o governo assume hoje, os sinais dados são de que pretendem avançar. Pontos de interrogação?
Há muitos pontos de interrogação nesses embates que o Lula deve arbitrar conforme o interesse próprio dele, como está acontecendo nessa questão da desoneração. Eu vejo também muita proximidade, muito afago dele aos tribunais superiores, é algo que me desagrada de uma maneira geral, a promiscuidade política entre os poderes, e a gente sente essa gratidão praticamente do Lula em relação aos tribunais superiores e muitos encontros em reservado que a gente tem visto nas últimas semanas. Tudo isso acho que é muito ruim para a institucionalidade. Raquel, a última palavra é sua. Não tem muitos pontos de interrogação na minha visão. O Willian está muito claro, não tem pacificação com a oposição, nem com Jair Bolsonaro, não tem acordo com o mercado. Resta saber se todo mundo vai concordar com isso e se o Lula vai realmente conseguir passar o trator. A questão é quem vai pagar toda essa conta, né, Willian? Porque a gente está falando de inchaço da máquina pública, de gastança, desenvolvimentismo, nisso, de fato, não há interrogação alguma.